É o programa da sabedoria às quartas e precisa saber o que são as 10 Sefirot. As pessoas são fascinadas pelas 10 Sefirot e vemos-las em todo o tipo de explicações que encontramos, por exemplo, em New Age, em concordâncias e tabelas que mostram como são semelhantes a outras ideias e outros caminhos, etc. E o conceito básico é que estas são um tipo de centros energéticos de algum tipo e que o universo foi criado deste modo. E se pudéssemos entender o que acontece, por exemplo, na primeira Sefirá e o que acontece na segunda e na terceira e na quarta, etc., se pudéssemos rastrear tudo isso, começamos a compreender como se manifesta a matéria ou como poderíamos construir coisas da forma como Deus as construiu. Agora, é compreensível que as pessoas possam vê-lo desta forma. E quando começamos a compreender o que são e o que não são, verá porque as pessoas têm essa ideia acerca delas. Vamos começar aqui. Porque o que está realmente errado é, na realidade, o inverso do que elas são. A consciência humana é um único ponto comprimido dentro de um campo de forças, de influências, de ondas, de campos. E são, conforme os sentimentos, são vastos e estão para além da nossa percepção. De facto, o campo de influência e forças são o que existe e a matéria não existe realmente. A matéria em si mesma tem muito a ver com a qualidade da percepção humana na sua forma natural e não desenvolvida. Ou seja, vemos essas forças de acordo com a nossa qualidade. E os seres humanos são construídos. A nossa consciência, sensibilidade, a nossa percepção possui uma construção particular que nos foi dada pelas forças que construíram todo o sistema. E está refletido naquilo a que chamamos de o nosso corpo, mas não está de todo relacionado com o nosso corpo. Tudo o que vemos é realmente a forma que as forças assumem em nós, que forma tomam. E podemos ver claramente que até onde que até onde a nossa percepção alcança, até onde conseguimos compreender de uma perspectiva mais abrangente, que apenas vemos de um ângulo em particular. E, no entanto, o desejo do coração e toda a aventura que é a vida estão relacionados para ir para além desse ângulo e ser capazes de ver mais. É por isso que exploramos ao nível físico, etc. Portanto, temos este impulso em nós de ser capazes de sentir o que está fora de nós. E entre o que está fora de nós e o que está dentro de nós, temos uma espécie de mediador, a que chamamos de 5 sentidos. E podemos ver a sua estrutura. E isto está relacionado com as 10 Sefirot. Antes de eu explicar o que são as 10 Sefirot, pode ver, na forma como a consciência humana está organizada, que temos, por um lado, temos 5 e, por outro lado, temos 5. E que os nossos sentidos também estão organizados dessa forma. Temos o que chamamos de 5 sentidos, 5 formas de interpretar o que está no nosso exterior. A forma como a Kabbalah olha para isso e a razão pela qual a sabedoria da Kabbalah determinou que existem 10 Sefirot é que estamos a falar das limitações da percepção humana e como ir para além delas, porque esse é o vetor, a direção da vida.
É aí que se encontra o nosso preenchimento. Isso é o que consideramos vida, que vai de uma percepção restrita até um tipo de percepção inclusiva. A felicidade humana é como isso. Todo o prazer advém disso. Chamamos-lhe uma coisa ou outra, mas lembre-se que na realidade a matéria não existe. Não há outras formas senão a nossa percepção dessas forças a que chamamos prazer. Portanto, a sabedoria da Kabbalah é uma metodologia muito prática, uma ciência para perceber a perspectiva mais abrangente, o que fazer por forma a perceber para além das nossas limitações, as nossas limitações atuais da percepção humana, e por forma a viver de forma plena nessa realidade mais abrangente. O fator limitante entre a incapacidade de ver para além desse pequeno ângulo e a capacidade de viver nessa realidade mais abrangente é chamado pelos cabalistas de desejo de receber. Chamamos-lhe o ego. E damos-lhe todo o tipo de conotações morais e, claro, uma vez que é um fator limitante, faz-nos mais obtusos, faz-nos menos capazes de perceber por onde caminhamos, o que fazemos, quem magoamos ou quem ajudamos, faz-nos mais obtusos. Porquê? Porque a nossa percepção é tão limitada. Portanto, quando olhamos para os 5 sentidos são a percepção humana, dentro do desejo de receber ou dentro do ego. Não nos dão informação nenhuma sobre esta realidade mais completa e abrangente. As 10 Sefirot são os órgãos humanos da percepção fora das limitações do ego. São exatamente o mesmo sistema, mas não estão presos dentro da percepção do eu. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas apenas para um pouco de compreensão. Apesar da percepção humana estar organizada em 5 sentidos, esses possuem duas qualidades, uma positiva e uma negativa, dentro do ego. Portanto, são como se fossem 10, certo? Aí tem 5 sentidos do lado positivo e 5 sentidos do lado negativo, e portanto, toda esta estrutura de consciência existe dentro de nós desta forma. Fora de nós, estamos mesmo a falar acerca de uma integralidade. Portanto, 10 Sefirá, fora do ego ou dos sentidos, os órgãos dos sentidos fora do ego, representam o contacto com a realidade completa. E não estamos realmente a tentar explicar concretamente o que esta significa, o que aquela significa, o que aquela outra significa. Estamos a tentar que a separação que existe dentro da consciência humana, que são estes 10 aspectos, se fundam em um. E estejam em equivalência com a união ou com a completude ou a integração, o sistema holístico integral da consciência fora do conhecimento humano. Portanto, não há um fator particular que possamos entender no nosso ego acerca do que se encontra em Keter, em Chokhmah, em Bina e o caminho entre eles. Se de alguma forma evoca algum tipo de magia, isto é completamente ridículo. O que estamos a tentar fazer quando não estamos a trabalhar com o fator limitante do ego é sentir aquela completude de consciência que não esteja quebrada em 5 sentidos e multiplicada por 2. Mas não leve isto de forma muito literal, é apenas uma forma emocional de explicar a diferença entre dentro e fora de nós. Vamos falar do que está fora de nós. A Kabbalah é muito prática e tem em conta a estrutura do conhecimento humano, que é o que chamamos de mundos, etc. Existem 5 mundos. E qual é a razão de serem 5? Voltamos a falar de como nos libertamos da limitação da compreensão humana para fazer contacto com as forças dentro de nós mesmos e ver isso como a nossa vida. Parece muito místico, certo? Bem, vamos focar-nos direito nas ferramentas que a natureza nos deu. Por forma a uma pessoa contactar e viver nessa realidade holística,
Vamos experienciá-la através das coisas que a natureza nos deu, através das estruturas que nos deu, e não apenas aquelas que estão dentro de nós, não apenas as que se encontram no nosso intelecto, mas tudo, incluindo outras pessoas, faz parte da nossa consciência. Apenas exilamos as pessoas para fora do que consideramos ser o eu. O que a Kabbalah está a tentar fazer, por forma a ganhar acesso a este todo, é que organizemos uma relação que reflita a consciência humana fora do ego. Isso é o que são as 10 Sefirot. Especificamente, há um conceito chamado Minyan. Minyan são 10. E a religião entende que enquanto não estiverem 10 homens presentes, não é possível rezar. E o que são homens? Homem significa apenas a tendência na direção da mesma qualidade com o Criador. Não está relacionado com o género de forma alguma. Está relacionado com 10 partículas altruístas. 10 partículas altruístas que estão a tentar sentir o que existe em comum nas suas consciências, para que isso reflita a realidade mais abrangente. Mais uma vez, isto parece fora da capacidade humana, mas é muito prático e totalmente execuível. A oração significa simplesmente fazer uma conexão altruísta com os outros. E ao fazer isso dentro de 10, e qual a razão para serem 10? Porque reflete a forma altruísta da compreensão humana. E isso é feito usando as ferramentas que nos foram dadas. Ao estabelecer uma relação, digamos um círculo de 10 pessoas, e encontrar essa semelhança entre elas, que começa a refletir a qualidade do sistema mais abrangente. Funciona e é muito simples. Mas não lhe damos o devido valor. Subestimamos completamente as coisas que se encontram à nossa frente, porque medimos tudo através dos 5 sentidos dentro do ego. É tudo o que as 10 Sefirot são. São uma estrutura dentro da pessoa que procura contacto com a realidade objetiva, que é o Criador, que é a força da doação. E na medida em que a pessoa sente este tipo de semelhança entre 10 pessoas, e mais uma vez, 10 não representa um número, 10 representa uma qualidade, que representa a qualidade integral da natureza. Ou seja, dito de outra forma, a qualidade altruísta do Criador. E estas são expressões para coisas que existem normalmente na compreensão humana e na transição de uma compreensão limitada para uma compreensão humana mais completa, de um ser humano limitado para um ser humano completo, de uma forma não ética de relacionamento para uma forma totalmente ética de relacionamento. E tudo isso significa deixar este espaço limitado que nos dá apenas uma fatia pequena da realidade. Não nos conectamos com toda a realidade através de canais entre as 10 Sefirot, ou seja, entre 10 pessoas que estão direcionadas para a mesma coisa. E isto é o que acontece neste tipo de simulação, na metodologia que as pessoas fazem de uma forma humana, simples e clara, no facto de que estão apontados à mesma coisa, que estão apontados àquela qualidade, a ajudar os outros a perceber essa qualidade, a tocar-lhe, a viver nela. E o que acontece na realidade é que, através de fazer isso, deixamos o sentido egoísta. Não é que o percamos. Na realidade, o nosso sentido de eu, por assim dizer, da nossa capacidade de contribuir, as nossas percepções são adoçadas em grande medida. Os cabalistas chamam-lhe 620 vezes. Significa apenas que nos afastamos da sua limitação na direção da integralidade e no seu preenchimento. Portanto, as 10 Sefirot não são 10 coisas separadas, são a forma da consciência humana se conectar com a união.
Tenho a certeza que vai ter perguntas, gostava de as responder, portanto, deixe as suas perguntas nos comentários abaixo e, por favor, siga-nos para que possamos falar para muitas pessoas, para que possamos ouvir de muitas pessoas. Portanto, carregue no sino das notificações, goste e partilhe.